Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre os imigrantes, características dos principais grupos ou alguns exemplos de grupos de fluxos migratórios para o Brasil, que chegaram no Brasil e quais as contribuições desses grupos para a formação, para a cultura, para os modos de vida, para a arquitetura no território brasileiro. Então são muitos costumes, muitos hábitos, muito do que a população brasileira vive e é hoje deve-se a esses grupos de imigrantes que chegaram no nosso território. Pensando nesse sentido, então, vamos ali às perguntas. Como são os seus modos de vida? E na cidade que você vive aí, tem pessoas que vieram de outro lugar? Você parou para pensar e estabelecer uma referência? Quando falamos de imigrantes, existe entre você, tua família, uma identidade com algum grupo? Vocês são descendentes de algum grupo de imigrantes? Então, que influências culturais ou de hábitos, de modos de vida você tem em relação a esse grupo, né, que você pertence, né, com essa sensação de pertencimento a um grupo de imigrantes. Muitos casos no Paraná e no Brasil nós temos essas referências culturais. Nós temos essas referências de modos de vida de diferentes grupos de imigrantes que chegaram no território brasileiro. E é isso que vai estabelecer a diversidade da população brasileira. Essas diferenças tornam-se riqueza cultural para o território brasileiro. Então, pensando nisso, o que nós vamos ter ali? O que é esse fluxo migratório? É mudança da população de um grupo de pessoas, né, de um local para outro, para fixar moradia em outro local. Isso a gente chama de migração, né? Quem faz esse movimento é o migrante. Quando ele chega, por exemplo, aqui no Brasil, para nós que estamos aqui, ele é imigrante, de chegada. Se alguém sai do Brasil, para nós que ficamos aqui, ele é emigrante, então de saída. Nós recebemos muitos grupos, então nós recebemos muitos imigrantes ao longo da história do Brasil. E aí nós começamos ali pela imigração portuguesa, que veio em grande quantidade para o Brasil, principalmente a partir da divisão das capitanias hereditárias, da ocupação da porção mais litorânea do território, e exerceram muita influência nos hábitos, costumes, inclusive no idioma que nós falamos. Então isso é uma influência desses fluxos migratórios, dessa imigração portuguesa. Algumas áreas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e da Amazônia também receberam fluxos migratórios de portugueses que influenciaram nas atividades e no desenvolvimento daquelas áreas, nos hábitos, nos costumes, nos modos de vida, certo? Então, a imigração, e a imagem mostra para nós justamente essa ideia da influência na arquitetura, porque o modo de fazer as casas, de organizar o espaço geográfico, ele se reflete a partir da cultura daquele povo. Então nós temos essa referência principalmente em cidades como a Bahia, que foi muito ocupada, povoada ali por portugueses no início e que traz ali na sua parte histórica essa referência da imigração portuguesa. Temos também outros, né, como os espanhóis, os franceses, os judeus, que tiveram importantes correntes migratórias para o território brasileiro, que chegaram no Brasil e fundaram, por exemplo, áreas ou locais, ou ocuparam cidades que já existiam e desenvolveram ainda mais essas cidades, como é o caso de Santos ali, que teve bastante a influência dos espanhóis. Os franceses, em algumas outras partes do Nordeste, tiveram bastante influência também no período da colonização. E os judeus também ocuparam diferentes partes do território brasileiro, influenciaram também com a sua cultura, com a maneira de desenvolver as atividades, né? Tivemos ali a imigração dos alemães, então muitas atividades econômicas e a arquitetura são extremamente influenciadas ali pela imigração alemã. O trabalho, as técnicas de trabalho, a forma de realizar, os hábitos e costumes, tudo isso ligado à cultura alemã ali também em muitas cidades. Os japoneses que influenciaram diferentes partes, principalmente do sudeste, do norte do Paraná, ocuparam essas áreas, fundaram colônias que depois surgiram municípios, né? E aqui a distribuição, né? Cada grupo onde está ou onde se instalou em maior quantidade no território brasileiro. Então, diferentes grupos ali, conforme a legenda, e onde eles ocuparam em diferentes partes do Brasil.
Neste vídeo nós falamos sobre os imigrantes, características e influências. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.